Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vou pedir que, por favor, coloquem os celulares em modo silencioso ou desliguem, para que possamos ter atenção a mais uma noite relacionada ao projeto Amai-vos como vos amei, né, que é um projeto que a nossa escola tem trabalhado, né, com valores e conhecimento de personalidades muito importantes, né, para a humanidade. O projeto Amai-vos como vos amei, do Colégio Francisco de Assis, tem por objetivo construir uma compreensão da relação entre a religiosidade humana e o fazer educativo, através do exemplo de diferentes personalidades. O projeto visa trabalhar valores essenciais para a formação do ser humano, como solidariedade, caridade, amor ao próximo, respeito, tolerância. Tais valores são pautados na vida de personalidades históricas nacionais ou internacionais que se tornaram exemplo para a humanidade. Iniciamos pelas personalidades de Chico Xavier, Irmã Dulce e Martin Luther King, trazendo para o espaço escolar um diálogo sobre o desenvolvimento espiritual, relacionando vida e educação, desenvolvimento da fé e desenvolvimento moral, fazendo com que os alunos e responsáveis compreendam que a espiritualidade, educação, ética e vida se tecem junto, construindo uma vida integrada e complexa. Vamos convidar ao palco o nosso diretor-geral, professor Albério Rocha, por favor. Convidamos também o nosso palestrante, né, dessa noite, Geraldo Lemos Neto, que é dirigente. O Geraldo, ele é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. É médium, psicógrafo, escritor, palestrante espírita e editor da Vinha de Luz Editora. Nesse momento, nós vamos passar também o microfone para o nosso diretor, professor Albério, para que ele comece essa noite maravilhosa com uma prece. Vamos lá. Alô, alô. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui na escola, com os nossos alunos, vivendo esse momento ímpar. Trazer o Geraldinho aqui é de uma alegria muito grande. Geraldinho conviveu muito tempo com Chico e tem muito para passar para a gente. Então vamos fechar os olhos, vamos pensar em Jesus, na presença doce, amiga, nesse espírito iluminado, que é o nosso guia, o nosso modelo. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, bom e amado Mestre, elevamos o pensamento a Ti, Senhor, para pedir-lhe a proteção, o amparo para essa noite. Que os nossos amigos espirituais possam estar presentes. Que as doces vibrações do nosso querido Chico possam se fazer presente, iluminando a todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas da proporção que nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
posto que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos chamar agora o coral, que vai cantar as canções Cisco de Deus, de Sérgio Santos, Chico Xavier, na versão de Fábio Júnior, e Aleluia, de Gabriela Rocha. Mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vidas de bênção, amigos de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade, do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe. Ante o mal, luta serve e existe. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, De Deus. lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumo do céu. Oh, 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 De Deus.
Francisco é como o rio desde a nascente. Ele colhe como quem planta semente. Suas margens são prenúncia pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico. quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho. Ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Escuta. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia, 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 ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia.
Obrigada, coral. Sempre lindos, maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. Agora, nesse momento, nós vamos começar a palestra com você, Geraldo. Muito obrigada pela sua presença. Boa palestra a todos. Esse mesmo? Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Hoje é um dia muito especial. Parabéns ao professor Albério por essa escola linda, maravilhosa. Todos os colaboradores, vocês todos fazem essa energia diferente, nova. Parabenizo o coral, lindíssimo coral. Parabenizo essa campanha aqui que Chico Xavier ia gostar tanto, viu, professor Albério? Diga não ao aborto, diga não às drogas, diga não ao suicídio. Chico Xavier era um homem ligado à vida, à alegria de viver, à fé e à esperança. Vou pedir para soltar aqui a nossa apresentação. Enquanto eu vou falando, lembrando deste dia, nós trouxemos algumas imagens sobre Chico Xavier, sobre a vida dele. E por que hoje é especial? Há exatamente 95 anos atrás, no dia 8 de julho de 1927, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, Chico Xavier recebia a sua primeira mensagem psicográfica. Ele havia sido chamado por um casal de Belo Horizonte, José Hermínio e Dona Carmen Pena Perácio. Eles haviam, no dia 7 de maio, atendido a irmã de Chico Xavier, que estava doente, e entregaram ao Chico o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Naquela ocasião, a Dona Carmen, que era médium, viu que Chico tinha uma missão especial. E eles acabaram fundando um centro espírita chamado Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, no dia 21 de junho de 1927. Mas a primeira reunião aconteceu no dia 8 de julho de 1927. E lá naquela reunião, a Dona Carmen, presente, viu sobre aquele jovenzinho de 17 anos de idade, ele tinha só 17 anos de idade, uma chuva de livros caindo sobre a cabeça dele. Olha aqui, ele era esse rapaz de 17 aninhos de idade e recebendo, a Dona Carmen viu sobre ele uma chuva de livros. Então ela pegou o lápis e o papel e deu a ele para que ele pudesse escrever, que nós espíritas chamamos a mediunidade de psicografia. E ele nunca mais parou. Começou a trabalhar 95 anos atrás, trabalhou bastante. Tanto é, gente, que até hoje, lá catalogados na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nós temos 537 livros da sua mediunidade. É o maior autor em língua portuguesa do mundo, com mais de 60 milhões de exemplares vendidos no Brasil e outros tantos no exterior. Mais de 35 países ou idiomas fizeram versões de suas obras em outros 35 idiomas. E, no entanto, ele não quis receber um centavo sequer da venda desses livros. Todos os recursos, ele poderia ser um milionário da terra,
todos os recursos provenientes da venda dos livros foram doados por Chico Xavier, a vida inteira. E ele teve 75 anos de trabalho mediúnico, que começou no dia 8 de julho de 1927. E nunca parou. Quando ele desencarnou, há exatos 20 anos atrás, no dia 30 de junho último, nós nos lembramos com tristeza a partida dele no dia 30 de junho de 2002, 20 anos atrás. Ele havia deixado na Terra uma obra de 439 livros. Mas a gente não imaginava que esses livros iriam continuar, porque ele tinha deixado arquivos pessoais, tanto em Pedro Leopoldo, quanto em Uberaba, quanto os arquivos que estavam nas mãos de determinadas famílias amigas dele. E ao longo desses últimos 20 anos, mais 98 livros foram publicados, dos originais de Chico Xavier. De vez em quando vocês vão ver aí a letrinha dele em alguma carta que nós pusemos na apresentação. Então são 537 livros, mas nem todos eles são da mediunidade de psicografia, porque ele tinha todas as mediunidades. O Chico tinha, e eu tive a alegria de conviver com ele durante 21 anos da minha vida. Eu o conheci no dia 14 de outubro de 1981, 41 anos atrás quase. E desde 1981 até 2002 foram 21 anos de convivência. Uma convivência íntima por causa da proximidade da minha família materna, que é a família Machado de Pedro Leopoldo. Essa família cresceu junto com Chico Xavier. Chico nasceu numa casa que lá em Minas Gerais a gente chama de casa de meia parede, com familiares nossos, vocês estão vendo aqui, minhas tias avós com ele. E desde então a família Machado com a família Xavier foi muito próxima. Depois disso, em 84, eu me casei com a Eliana da Cunha Borges, minha primeira esposa, cujo irmão morava com Chico na cidade de Uberaba. E a partir daí eu passei a me hospedar com ele na sua casa de Uberaba. E tive uma convivência familiar com Chico. É até estranho a gente pensar isso, não é? Porque ele era um ícone já nessa época, já era uma pessoa procurada por milhares de pessoas que faziam filas, que passavam, às vezes, final de semana inteiro numa fila, querendo cumprimentá-lo. E a gente tinha uma convivência familiar. E eu tive condição de testemunhar, nesses 20 anos, a realidade dos fenômenos espirituais, dos dons espirituais. Como o apóstolo Paulo de Tarso nos fala, não é? Numa de suas cartas aos Coríntios, sobre os dons espirituais que são dados a cada um de nós. Alguns com o dom de falar, outros com o dom de discernir os espíritos, enfim. Mas eu tenho a dizer a vocês o seguinte: o Chico tinha todos os dons, minha gente. Era incrível conviver com ele. E não era fácil conviver com ele. Porque realmente a gente pode dizer que ele não era um homem comum. Não era um homem desse mundo, não é? Ele veio, sem sombra de dúvida, foi um enviado dos céus para que nós pudéssemos ter um pouco de espiritualidade. E essa espiritualidade ele demonstrou na sua vida prática, na sua vida diária, no dia a dia, no hora a hora, não somente no centro espírita, na casa espírita, na tarefa espírita, mas na vida de relação com todas as pessoas. Aliás, como eu convivi mais com ele em Uberaba do que em Pedro Leopoldo, eu
tenho a dizer o seguinte: a maioria das pessoas que o procuravam nem espíritas eram, nem nunca tinham lido nada sobre a obra de Kardec. A maioria nem tinha conhecimento sobre as obras do próprio Chico. E, no entanto, ele nunca fez distinção por causa disto. Ele nunca fez exigências. Ele nunca construiu muros de separatividade. Ao contrário, Chico Xavier era uma casa aberta. O Grupo Espírita da Prece era uma casa aberta. Abraçava a todos, respeitava as diferenças, respeitava todas as escolas religiosas do mundo com a máxima reverência. Porque ele dizia para nós o seguinte, que nós, seres humanos, somos seres com alto grau de periculosidade. Mas a única força no mundo capaz de nos domar essa periculosidade chama-se religião. E religião é aquilo que nos religa ao Deus Pai Criador. É aquilo que nos conecta ao Pai, ao nosso Pai amado, o nosso Criador. E não importando a escola religiosa que os nossos corações tenham inclinação para elas, a gente deve ter um caminho de religiosidade, de espiritualidade, porque a vida não se circunscreve aos anos terrestres. Nós não somos esse corpo no qual estamos habitando temporariamente. Todos nós sabemos que nós temos data de entrada aqui nesta vida terrestre. E temos também a data de saída. Ninguém quer apressar a data de saída, não é? Complicado isso. A gente quer viver, a gente quer ser feliz, a gente quer ter alegria de conviver com as pessoas amadas. A gente quer construir algo de bom. E Chico Xavier sempre foi essa pessoa que nos inspirava o melhor, que nos mostrava o lado melhor de todas as situações. Aquela pessoa que demonstrou na sua vida prática o que é oferecer a outra face àquele que te bate. O que é perdoar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, caluniam, amar o nosso próximo como a nós mesmos, conforme o ensino de Jesus. E ele próprio dizia, o amor de Jesus não é qualquer amor, é um amor único, é um amor que não pede paga, não pede taxa de reconhecimento, não pede retorno, é um amor ilimitado. E nós temos que aprender este amor. Nós estamos aqui para isso. Jesus, nosso Senhor e Mestre, é aquele que veio nos ensinar o caminho do amor, o caminho da verdade e da vida, que um dia vai nos levar ao Pai. Vamos falar um pouco sobre os dons espirituais de Chico Xavier, que nós espíritas chamamos de mediunidades. A maioria de todos nós conhece a psicografia, ele é mais conhecido por isso, não é? A imagem dele com a mão na testa, psicografando, horas e horas a fio, é a mais conhecida das mediunidades de Chico Xavier. Como eu disse, até hoje são 537 livros, frutos desta tarefa. A maioria desses livros foi feita pela mediunidade de psicografia, que é a mediunidade de escrita, uma mediunidade bastante característica e que exatamente marcou a vida de Chico Xavier desde o dia 8 de julho de 1927 até o dia 29 de junho de 2002, foram 75 anos dedicados a essa tarefa, uma tarefa pública. Em Pedro Leopoldo eram 3 reuniões semanais, segundas-feiras à noite, sextas-feiras à noite e sábados à noite. Quando ele se mudou para Uberaba, ele já tinha 49 anos. Foi no dia 5 de janeiro de 1959.
E lá em Uberaba ele viveu até o final de sua vida terrestre, no dia 30 de junho de 2002. Lá ele passou a trabalhar 2 vezes por semana, sextas e sábados. Toda vez eu morava em Belo Horizonte, pelo menos uma vez no mês, ou às vezes 2 vezes no mês, eu percorria a distância de 500 quilômetros entre a capital mineira e a cidade de Uberaba, que fica no Triângulo Mineiro, para participar dessas tarefas de Chico. E era assim muito emocionante, gente, porque nessas horas ele começava pontualmente às 8 da noite, às 20 horas, mas não tinha hora para terminar. Não tinha hora para terminar. E às vezes ele escrevia sem parar, de 20 horas até as 2, 3, 4 horas da madrugada. E naquelas horas, 7, 8 horas de escrita, ele recebia aí uma média de 10 mensagens particulares de filhos ou filhas para suas mães, seus pais, que haviam desencarnado por acidente, não é? Um acidente de moto, acidente de carro, ou então por afogamento, alguma coisa, desastres de avião, alguma coisa traumática. E as famílias o buscavam porque elas estavam com muita dor de perder os entes queridos. E é muito emocionante acompanhar Chico Xavier dando, através da sua mediunidade, o testemunho da vida eterna, que a vida continua após a morte do corpo físico, que o corpo físico nada mais é do que uma veste que nós usamos, tem um tempo para ser usada, mas que depois de deixada aqui na terra pela morte do corpo, nós vamos prosseguir vivendo na vida espiritual. Na mediunidade de psicografia, ele tinha os 3 tipos. A mais frequente era a de intuitiva, aquela em que o espírito comunicante se comunicava com a mente dele e ele transmitia para o papel tudo que ele estava recebendo mediunicamente. A outra modalidade é a semimecânica, que é uma mistura de intuitiva com a escrita mecânica. Mais rara era a escrita meramente mecânica. Eu tive ocasião inclusive de verificar ele recebendo pela psicografia mecânica, porque ele poderia, por exemplo, escrever uma mensagem com a mão direita e estar conversando com a gente, normalmente como se nada tivesse acontecendo, mas era mais rara esse tipo de mediunidade. Outro tipo que nós testemunhamos dele era a mediunidade de clarividência associada à mediunidade de clareaudiência. O que isso significa? A própria palavra já diz, né? A vidência relativa aos olhos. Ele via os espíritos e com muita clareza, não é? Por isso que é clarividente. E a outra de audiência, que ele ouvia os espíritos, também com muita clareza. Certa ocasião ele falou comigo assim: Geraldinho, eu já não sei mais separar se o espírito está encarnado ou desencarnado. Para mim está todo mundo vivo, de modo que eu tenho dificuldade até para fazer uma distinção se a pessoa está na terra ou se não está na terra. E a princípio eu fiquei assim, mas como? Isso é muito difícil para eu entender. Eu tinha 20 e poucos anos, não tinha tantos anos de estudo também dentro da doutrina espírita. Eu queria entender o que o Chico estava querendo falar com isso. E aí eu testemunhei uma ocasião em que foi muito claro, deu para eu entender. Porque nós estávamos almoçando na casa dele de Uberaba e chegaram 2 senhoras. Todas 2 estavam chorando muito, estavam assim chorosas,
uma era mãe da outra. E quando elas entraram, a gente já tinha começado o almoço, já terminando o almoço, elas se dirigiram ao Chico. Eu não as conhecia, mas pela proximidade delas com o Chico, eu vi que eles eram velhos amigos. Ele foi, abraçou-se a mais velha, falou o nome dela, não é? Depois abraçou-se a mais nova, que era a filha da primeira, também falou o nome dela. E aí, minha gente, ele abraçou o ar. E ninguém interrompeu o Chico. Ele ficou abraçando ali alguém, não é? Alguém do mundo dos espíritos. E aí ele fala o nome dessa pessoa. E quando ele fala o nome dessa pessoa, aí que as duas choraram mais ainda. E ele não entendeu por que elas estavam chorando. E a mais nova falou com o Chico assim: mas Chico, essa é vovó. E o Chico falou com elas: mas eu sei que é sua avó, ela veio com vocês. Aí que ela falou com ele: Chico, mas ela morreu, ela desencarnou há 30 dias. E aí ele levou susto, vejam bem. Então, aí eu fui ver que realmente ele tinha até dificuldade para identificar quem estava na Terra e quem não estava na Terra. E nessa noite ele recebeu uma lindíssima mensagem desta avó para a neta e mãe para a filha, que eram da cidade de Goiânia. Ele também nos contava que a maioria dos poemas que estão nos livros editados pela Federação Espírita Brasileira ou outras editoras que contêm os grandes poetas da língua portuguesa, né, tanto brasileiros quanto portugueses. Por exemplo, o livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi o primeiro deles. O livro Poetas Redivivos, que foi o 100º. Tem outros, Antologia dos Imortais. A maioria deles, o Chico me contou o seguinte, que ele via o poeta desencarnado, não é? Então a mediunidade clara evidência, e ouvia, e ouvia também o poeta declamando aquela poesia. Então ele pegava o lápis e copiava aquilo que ele estava vendo o poeta declamar. Mediunidade clarividência associado à mediunidade de clareaudiência. Outra mediunidade muito interessante era a mediunidade de psicometria, que era o seguinte: é a mediunidade de toque. Então, objetos pessoais, livros, cartas, que ele tocasse, revistas, jornais, e eu fui testemunha disso durante muitos anos. Ele não precisava ler. Ele recebia em média 2.000 cartas por semana. 2.000 cartas por semana. Tinha até o Correio de Uberaba, tinha separado até uma caixa postal para ele. Era a caixa postal número 56. E todas as semanas alguém ia lá buscar aquele pacotão, naquela caixa imensa de cartas. E no domingo, que era o dia de descanso de Chico Xavier, vejam bem o que ele fazia no domingo. Ele chamava de tarefa do correio. Era o dia de fazer o correio. Então ele me convidava, quando eu estava lá no final de semana, para ajudá-lo. Começava às 7 horas da manhã a tarefa do correio. Nos acordava para tomar café e às 7 horas da manhã começava essa tarefa. Pegava as cartas que tinham chegado no correio, ele ia separando algumas, ia colocando nos bolsos, de forma tal que os bolsos dele ficavam cheios assim de cartas, né? Aquelas menos que ele escolhia, menos, eu deduzia, não é? Que ele escolhia que eram menos importantes, ele mandava mensagens, mandava livros para as pessoas, mas não chegava a escrever para essas pessoas. Aquelas cartas que ele guardava
dentro do paletó, ele deixava então para o final, para ele mesmo responder a carta. E às vezes ele pegava a carta e falava comigo assim: coitada de dona fulana, Geraldinho. Eu disse: o que foi? O que está havendo com ela, Chico? Aí ele contava: ela está aqui. Ela me escreveu dizendo que está com muito problema em casa. O filho está dado às drogas, entrou nas drogas, está dando muito trabalho, já passa o dia na rua, tira as coisas de casa para vender, ela já não sabe mais o que faz. Aí eu perguntava para ele: mas isso é a carta que você está na mão, Chico? Eu disse: é a carta que eu estou na mão. Mas você nem abriu essa carta. Como que você sabe isso? E ele, por humildade, falava comigo assim: olha, Geraldinho, eu não sei o processo pelo qual isso se dá. Mas acontece o seguinte: quando eu toco na carta, por isso que eu digo que é a mediunidade psicometria. Quando eu toco na carta, eu não preciso lê-la, porque a minha onda mental entra na sintonia mental de quem está me escrevendo. E é como se eu visse o filme dela. Eu estou vendo a mãe sentada na escrivaninha, escrevendo a carta e chorando, como se ela estivesse falando comigo ao vivo. Então eu escuto o pensamento dela. Olha que interessante, não é? O Cido, que era o guarda da polícia militar, que a prefeitura de Uberaba resolveu colocar dentro da casa de Chico, ele dormia lá dentro, para proteger o Chico, não é? Porque precisava sim de proteção, porque às vezes tinha gente maluca que pulava o muro, não é? Certa ocasião, o Chico me contou, por exemplo, que ele trabalhava no centro espírita, que era em frente à casa dele, que era a Comunhão Espírita Cristã. E como terminou altas horas da madrugada, ele disse assim: eu fui o último, todo mundo foi embora, eu tranquei o centro, era só atravessar a rua. Quando eu atravessei a rua e cheguei num portão para abrir o meu portão, veio um trabuco, um revólver na minha cabeça. E o ladrão então anunciou o assalto. Geraldinho, eu tive tanto susto, que minhas pernas começaram a tremer. E eu falei com o moço assim: moço, pelo amor de Deus, o senhor me assustou muito. Em nome de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. E ele então encostou-se no muro, pediu licença ao rapaz que estava assaltando e sentou-se na calçada mesmo. Foi sentando, e disse ele o seguinte: que enquanto ele foi ali assentando, e o homem com um revólver na cabeça dele, né? Enquanto ele foi se assentando, aí ele resolveu contar a vida dele para o rapaz. Olha, meu filho, acontece isso, eu tive uma vida tão difícil. Aos 5 anos de idade perdi minha mãe. Meu pai me colocou na casa da madrinha, que me dava 3 surras diárias. Se eu fizesse qualquer coisa que ela estivesse em desacordo, ela espetava o garfo na minha barriga. E por aí ele foi contando toda a luta que ele teve ali, a perseguição que ele sofreu em Pedro Leopoldo, depois a mudança para Uberaba, que ele teve que sair de Pedro Leopoldo com a roupa do corpo, sem levar nada, e mudou-se para uma cidade diferente, tudo. Na hora que ele foi contando, o rapaz foi abaixando a arma. E ele foi contando: olha, aqui em Uberaba nós temos centenas de famílias que dependem da nossa assistência no sábado, lá na Vila do Pássaro Preto. De modo que se você fizer qualquer coisa comigo, o senhor estará fazendo a elas também. São viúvas, são doentes, pessoas sozinhas que moram nas periferias de Uberaba. Então o senhor tenha caridade. Aí o rapaz foi, coçou a cabeça, virou para o Chico e falou assim: olha aqui,
eu vou falar uma coisa com o senhor. O senhor está pior do que eu, de modo que eu não vou lhe assaltar mais não. Não quero entrar na sua casa, eu vou fazer o seguinte. Aí ele pôs a mão lá no paletó e tirou todo o dinheiro que ele tinha roubado naquele dia e deu para o Chico Xavier. Olha, aqui é a férias de todo o meu dia. Tudo que eu roubei hoje está aqui. Eu quero que o senhor dê esse dinheiro para os pobres. Veja bem, esse era o Chico Xavier, não é? Que sabia com tranquilidade mudar uma situação difícil. E naquele momento, e eu estou contando isso porque para ilustrar por que ele precisou de um guarda da polícia militar morando com ele. E esse guarda era o Cido, Aparecido. E ele também nos contou o seguinte: ele às vezes pegava o carro e levava o Chico ao correio para pegar a correspondência, ou então levava o Chico ao banco, não é? E na volta, sempre do centro da cidade, a Avenida Dom Pedro I, em Uberaba, onde o Chico morava, o Chico mandava parar numa banca de jornal. E ele descia e ele comprava todos os jornais e todas as revistas. Deixava lá um dinheirão com um rapaz que era dono da banca, talvez até para ajudá-lo, não é? Aí certo dia o Cido não aguentou e falou com ele: mas seu Chico, eu conheço o senhor não tem tempo para nada, o senhor vive ajudando os outros. Quando o senhor não está no centro espírita ou lá na Vila do Pássaro Preto, ajudando os necessitados, a casa do senhor está cheia de gente que lhe vem buscar o auxílio, a palavra de consolo. De modo, para que o senhor vai comprar tanto jornal e tanta revista, se o senhor não tem tempo para lê-las? E o Chico falou a mesma coisa com ele: senhor Cido, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não preciso ler. Eu passo a mão assim na revista e eu vejo se o artigo vale a pena ou se não vale a pena. Eu ouço o pensamento do articulista, daquele que escreveu uma matéria. Eu vou passando a mão. A princípio eu achei estranho, mas quando nós estávamos fazendo a nossa primeira biografia dele, que é o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que foi publicado no dia 8 de julho de 1992, há exatamente 30 anos atrás, tem isso também. Nós estamos comemorando o 30º ano do livro Chico Xavier, Mandato de Amor, hoje. E a dona Neném Aluoto, que era a presidente da União Espírita Mineira, onde nós fundamos o departamento editorial, havia me pedido: Geraldinho, eu quero que os primeiros exemplares você pegue na gráfica, olha ela aqui, é essa aqui que está ao lado do Chico, dona Neném Aluoto, uma grande amiga dele. Eu quero que você pegue os 100 primeiros exemplares, lá na Gráfica Formato, em Belo Horizonte, e vá direto ao aeroporto, pegue o avião para Uberaba, que eu quero que o Chico veja os primeiros livros. E ninguém tinha visto o livro ainda, nem mesmo eu, que tinha feito a programação toda do livro, a coordenação do livro. E quando nós chegamos em Uberaba, que entregamos o Chico o primeiro exemplar, exatamente 30 anos atrás, foi muito emocionante, gente, porque vocês sabem que ele era cego de um olho, não é? O outro olho estava olhando fixamente para mim, de modo que eu sabia que ele não podia ler o Mandato de Amor, que a primeira edição era um livro de capa dura, grande, uma edição comemorativa dos 65 anos de mediunidade dele, de modo que ele olhava para mim e passava a mão no livro. E quando ele passava a mão no livro, ele dava notícia do texto. Eu sabia de cor qual era o texto, porque eu tinha sido o organizador do livro, mas ele não tinha lido o livro, ou pelo menos não nesta vida aqui terrestre, né? Talvez lá no mundo espiritual.
mas ele passava a mão em cima das matérias e comentava comigo o que estava no livro e a emoção que ele estava sentindo de lembrar aqueles detalhes todos. Então, é um exemplo da mediunidade de psicometria. Outra mediunidade dele, que era muito impressionante, outras escolas religiosas vão chamar de profecia, mediunidade de profecia. Nós espíritas chamamos de presciência. É a mesma coisa, só muda o nome, mas é o mesmo tipo de mediunidade. É a capacidade de ver o futuro. Allan Kardec vai estudar isso no capítulo 16 do seu último livro, que chama-se A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E houve fatos assim extraordinários na minha vida pessoal que o Chico previu com exatidão. Por exemplo, a doença que meu pai teria, ele previu em 1984. Meu pai, nessa época, tinha apenas 52 anos de idade, estava com plena saúde e com muita lucidez, e ele previu que meu pai passaria por uma doença mental chamada doença de Pick, que é uma modalidade de distúrbio mental. E ele, inclusive, ele disse que ele iria viver, ele tinha pedido esta provação antes de nascer, não é? Para resgatar débitos de outras vidas, e que teria uma doença longa e penosa até o desencarne. E de fato aconteceu, não é? Mas o mais engraçado foi um dia que eu estava com Eliana na casa dele, Eliana, minha esposa da época, e eu tinha uma prova em Belo Horizonte que eu precisava estudar. Eu estudava Ciências Econômicas na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E economia você tem que ler muito, não é? E eu sabia que se eu ficasse em Uberaba naquele domingo, provavelmente eu ia cair na tentação de ficar conversando com o Chico, né? De ficar ali batendo papo com ele e não iria estudar o tanto que eu precisava estudar. Então, nós saímos da reunião pública do Grupo Espírita da Prece, ali de madrugada, lá pelas 2 horas da manhã, e fomos para a casa dele. Tomamos um lanche e eu falei com ele: Chico, eu vou embora. Eu estou alerta, eu estou com plena capacidade de dirigir e vou embora agora, porque eu preciso chegar em Belo Horizonte cedo, no domingo cedo, para estudar, porque essa semana eu tenho uma prova muito difícil. E ele falou comigo: não, Geraldinho, não vá, essa hora não convém você ir, não vá. E eu era mais teimoso do que ele. Falei assim: não, eu preciso ir, Chico, eu vou. Aí ele virou-se, parou, pensou um pouco, virou-se para nós e falou assim: aqui é uma foto dele lá em casa, em Belo Horizonte, e aqui na casa dele de Uberaba. Aí ele falou comigo: Geraldinho, então tá, você vai. Mas uma coisa eu te digo, meu filho. Lá pelo alto, na altura da cidade de Campos Altos, quando você começar a descer a Serra das Alterosas, você, ao se aproximar do trevo da cidade de Campos Altos, aí ele se levantou da cadeira. Ele estava sentadinho, ele se levantou da cadeira e disse assim: você vai ver uma pessoa no meio da rodovia, vestido de guarda da Polícia Rodoviária Federal, e ele vai fazer o seguinte gesto. Aí ele foi lá no meio da sala e fez esse gesto 3 vezes. Não pare, porque é coisa ruim. Aí não precisa dizer que a Eliana já começou a chorar, né? Ai, pelo amor de Deus, Chico. Não... Então, Geraldinho, nós não vamos.
E eu falei com ela assim, não, Eliana, nós vamos, porque o Chico vai rezar para nós, né, Chico? Você reza para nós? Aí ele falou, não, eu rezo, pode ir tranquilo que eu vou rezar. E a gente, só que esse ponto da estrada ficava a mais ou menos 2h30 de Uberaba, 3 horas de Uberaba. Era um ponto distante de Uberaba. Então a gente entrou no carro, despediu dele e fomos conversando. Agora a gente tinha até esquecido dessa conversa, né? Até que eu vi a placa, Campos Altos a 5 quilômetros, né? Na estrada, toda a estrada tem esse aviso. Aí eu lembrei da fala do Chico. Não é que a gente, começa a descer, né, a Serra das Alterosas, quando vê lá o trevo da cidade, olha o danado do homem no meio da rodovia, fazendo o gesto triplo, exatamente como o Chico havia previsto. Que homem é esse que tem essa capacidade de prever o futuro com tamanha exatidão? Eu lembro que na hora eu fingi que eu ia parar o carro e o Chico tinha me avisado, né? Não para porque é coisa ruim. Então eu fingi que ia parar o carro, ele saiu do meio da estrada, e quando ele saiu do meio da estrada, na direção do meu carro, eu pisei no acelerador e fui embora. Graças a Deus estou vivo até hoje, né? Não sofremos nada. Então tinha essa questão. Ele previu fatos da vida pública, da vida política, da vida social do Brasil e do mundo, que até hoje nós temos atestado, não é? Passados 41 anos de convivência. Fatos da vida científica também, através da obra de André Luiz, foram previstos pelo espírito de André Luiz, que é o cientista Carlos Chagas, com 30, 40, 50, 60 anos de antecedência, até que a ciência confirmasse o que está lá escrito. Vejam bem, é essa faculdade de presciência ou de profecia. Outra faculdade muito comum no Chico era a faculdade de efeitos físicos que aconteciam na vida dele diária. Ela foi específica durante 3 anos em Pedro Leopoldo, no final da década de 40 e no início da década de 50, lá na casa de Chico Xavier, onde vocês estiveram, onde ele funcionava de médium e os espíritos se utilizavam das forças mediúnicas dele, que nós chamamos de ectoplasma, e se materializavam e conversavam com as pessoas presentes. Meus familiares, meus amigos de Belo Horizonte, mais velhos do que eu, né? Que nessa época eu estava no mundo espiritual ainda, presenciaram, e muitos deles foram até curados pelo Chico através dessa mediunidade. Mas já na época que eu o conheci, na década de 80, os fenômenos com ele se davam muito no aspecto dos perfumes, dos cheiros e das materializações de bênçãos na água. Nós, por exemplo, antes de ir à casa do Chico, a gente passava numa farmácia, num supermercado e comprava 1 litro de água mineral fechado. Nós comprávamos, eu e Eliana. E chegávamos na casa do Chico, a gente punha em cima da geladeira do Chico. De princípio a gente pedia a ele: Chico, você pode fluidificar essas águas? E às vezes ele só fazia assim, ó, tocava a água. Mas depois a gente reparou que não precisava nem pedir. Aí é uma foto nossa com ele em 1987. A gente não precisava nem pedir. E o que acontecia dentro da água? Se materializava aqui dentro um líquido leitoso que não se misturava à água. E ficava dançando esse líquido junto com a água. Mas quando a gente abria a garrafa, recendia o cheiro de rosas, ou às vezes o cheiro de éter. E ele explicava para nós o seguinte: a rosa
às vezes era o espírito de Isabel de Aragão, rainha santa de Portugal e Algarves do século XIII, né? Que vocês inclusive têm aí na parede a história dela, que foi uma das guias espirituais do Chico Xavier para a caridade. Ou então era o espírito de Meimei, que também se manifestava através do cheiro de rosas. E quando era o cheiro de éter, significava que alguém da família estava com algum problema orgânico, e aí o espírito da enfermeira Sheila, ou então de Dr. Bezerra de Menezes, ou Dr. André Luiz, que é o médico Carlos Chagas, fazia o remédio para a pessoa melhorar. E era incrível, porque a gente pegava esse litro d'água, levava para casa em Belo Horizonte. A gente tinha aquele filtro de barro, né, naquela época, e o Chico até nos instruía da seguinte maneira: você pega um copinho, não joga toda a água no filtro, pega um copinho dessa água e joga no filtro, porque ela vai se multiplicar dentro do filtro de barro. Então, 1 litro de água mineral fluidificada pelo Chico, com essa substância materializada por ele, ou pelos espíritos através dele, né? A substância que tinha a coloração esbranquiçada, durava lá em casa 1 mês. E não somente o cheiro da água tinha o cheiro de rosas ou de éter, mas também o gosto. A gente sentia isso também no paladar. Era comum também a gente ver ele pingar da palma da mão perfume de rosas, ou então o cheiro de éter. E às vezes ele se envergonhava com isso. Quando Dona Susana Maia Mozinho, aqui do Rio, um dia perguntou a ele: Chico, como você se sente com esses fenômenos? E ele, com muita humildade, disse para ela: eu fico com vergonha. Né? Ele nunca, na vida dele, quis os primeiros lugares, nunca quis aparecer, nunca se colocou na posição de guru, nunca se colocou na posição de médium, instrutor. Ele sempre esteve numa posição de humildade, numa posição de servidor e amigo de todos nós. Então, um homem extraordinário, cuja vida nos inspira até hoje. Convido-os todos, assim como a direção da escola já esteve lá em Pedro Leopoldo, conhecer a casa de Chico Xavier, o Grupo Espírita Meimei, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a Fazenda Modelo, onde ele trabalhou, a Praça Chico Xavier, que vocês um dia também possam conhecer a cidade natal de Chico Xavier, Pedro Leopoldo. Ele lá nasceu no dia 2 de abril de 1910, portanto já tem 112 anos, esse ano completou, não é? E apesar dele ter partido com 92 anos de idade, há 20 anos atrás, ele está mais vivo do que nunca. A sua presença sempre está a nos inspirar. Eu vejo aqui nessa casa, com muita emoção, né, essa escola que leva o nome de Francisco de Assis, fundada pelo nosso caro professor Albério, que está aqui ao nosso lado, com essa inspiração que eu vejo muito de Chico Xavier aqui, viu, professor? E é essa vontade de levar a espiritualidade a todos os corações, de tocá-los, todos vocês, alunos, pais, com essa responsabilidade de viver, não simplesmente viver para a matéria, porque a matéria nada significa a não ser uma oportunidade que Deus nos deu para experimentar a vida física, mas com um objetivo nobre, com um objetivo justo, com um objetivo elevado de nos melhorar. Nós somos espíritos imortais
que vamos vencer a morte e vamos transpor os séculos. E precisamos aprender as nossas limitações, nas nossas falhas, para corrigi-las. E corrigindo as nossas limitações, corrigindo aquilo que ainda nos falta, buscando nos instruir, buscando nos iluminar com os conhecimentos da vida superior. Não importa a religião que tenhamos, toda religião é de Deus. A própria palavra, a etimologia da palavra, significa religare, ou seja, ligar de novo a criatura ao Criador. Porque em algum momento da nossa passagem aqui na Terra, nós nos desligamos de Deus. E nós precisamos ter esta busca interna de nos religar a Ele. E isso é religião. E o sentido profundo desse religar é a busca da espiritualidade. A busca da consciência que nós somos seres em trânsito para a Terra. Pela terra, somos seres espirituais em trânsito na terra, mas com um objetivo nobre, de nos melhorar, para que, em nos melhorando, a nossa vida seja como aquele espelho, que no início ele está obstruído, está sujo, mas que nós vamos limpando esse espelho, vamos tirando a areia, vamos tirando a terra, todas as sujeiras que estão atrapalhando a face do espelho, para que esse espelho possa ser voltado para o céu durante o dia, ser capaz de refletir a luz do amor de Deus para os corações que estão à nossa volta. E durante a noite também, apesar da escuridão, que ele seja capaz de refletir as luzes das estrelas, das constelações, das galáxias, do mundo, do universo sem fim, obra da criação de nosso Pai Celestial. Que Jesus nos inspire nessa jornada e que todos nós possamos conhecer um pouco desta vida de amor e de luz de Chico Xavier, que em nome de Jesus soube se apagar para que nós tivéssemos a luz do seu espelho, refletindo a luz de Deus. Um grande abraço no coração de todos vocês. Aplausos. Obrigada, Geraldo. Muito obrigada. Vem aqui, por favor. Nós gostaríamos de entregar para você essa lembrança. Muito algo obrigado. Que foi confeccionado, especialmente, o nosso diretor pediu para que nós confeccionássemos para você, pela honra de termos aqui, que a sua missão seja concluída aqui nessa terra com muito louvor, falando do Chico e de toda a sua obra. Muito obrigada mesmo, tá bom? Muito obrigado, muito grato. Obrigada. Muito obrigada. Agora o senhor... O senhor Walter Fontes, que é esperantista, nesse momento ele vai declamar um poema sobre Chico Xavier. Então nós vamos esperá-lo aqui. Quer abrir? Aplausos, gente. Muito bonito. Pode declamar aqui. Obrigado. Boa noite. Esse poema, psicografia de Chico Xavier, atribuído a Castro Alves. E vamos ver o que Chico Xavier disse a respeito do Esperanto, que é a minha vida,
Eu dedico mais de 30 anos da minha vida ao Esperanto e eu costumo dizer 30 horas da minha vida. E vamos ver o que o Chico psicografou, atribuído a Castro Alves. O nome do poema é Esperanto. Esperanto, mensageiro de encantados tempos novos, erguerá nações e povos do campo de lodo e pó. Da harmonia timoneiro que os portos da paz descerra, libertará toda a terra na glória de um mundo só. Vemo-lo já no futuro, fulgente, impávido e forte, vencendo a miséria e a morte, luz fraterna em sendas mil. Chave de amor santo e puro, abrirás caminhos grandes, do altivo Himalaia aos Andes, da Cochinchina ao Brasil. E nessa eminência sublime do mundo regenerado, não haverá jó virado cujos carros fugirão, nem Babilônias do crime bebendo em festins sangrentos, nem purpúreos paramentos de senhores da ilusão. Seus luzidos estandartes brilharão no mundo inteiro, abolindo o cativeiro a que a maldade conduz. A que a maldade conduz. Convertendo os Bonapartes em benfeitores amados, de canhões forjando arados, de balas penas de luz, hífen de sol religando os templos do mundo inteiro, do grande fazendo virtude e luz. Ai, Senhor, estou nervoso, deixei o livro lá. Ai. Bom, a última estrofe é o seguinte: na terra ainda há sombra em glória da noite do mundo velho, embora seja o evangelho, o amor que do alto reluz, no limiar da vitória, das verdades do infinito, Esperanto, ser bendito ao doce olhar de Jesus. Pardon. Obrigada, Sr. Walter. Obrigada. Coral, pode se preparar novamente. Vamos lá. Vai. Escravo do Senhor, vozes do além, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem. Emissário da luz, mensageiro do além, do além.
Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade, do bem, falando aos seus ouvidos que a morte não existe. Ante o mal, luta serve e existe. Quem confia na felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, De Deus. lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumo do céu. Oh, 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 De Deus. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico. quem tem ouvidos pra ouvir, escutar. Francisco é como o rio desde a nascente. Ele colhe como quem planta a semente. Suas margens são prenúncia pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico. quem tem ouvidos pra ouvir, escutar. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho. Ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico. quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Escuta.
Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Obrigada, coral, novamente. Estamos chegando ao final desta noite. Espero que todos tenham recebido de tudo que foi feito aqui. Vamos continuar o nosso ciclo de palestras. Na próxima terça-feira, dia 12, teremos aqui as irmãs Mônica Santos e Maiara Santos, que vão falar sobre a vida e obra de Irmã Dulce. E na próxima quinta-feira, dia 14, pastor Nilson Santos, que vai falar também sobre a vida e a obra de Martin Luther King. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.